O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Estamos estudando em Hebreus, aliás, hoje concluímos o estudo, essa reflexão superficial que nós fizemos aí durante 28 dias nesta epístola. Lembrando que você pode participar do nosso canal, das nossas atividades, por meio do Facebook, a página Apocalipse Sem Mistérios, ou por meio do meu canal, A Palavra Responde. Você pode também ali assistir os vídeos, curtir, compartilhar e principalmente nos ajudar inscrevendo-se no canal e dando seu like. Isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Usamos também Instagram, Você pode usar ali o Instagram, o seu Instagram, conectar-se com a gente, acompanhar nossas atividades aqui. E todos eles aí têm QR Codes, têm links para você acessar de maneira mais rápida e efetiva. Aula anterior nós falamos sobre, ainda, exortações gerais, as relações com a liderança. E hoje é dia de concluir Hebreus, falando sobre votos e saudações finais. Então hoje a gente vai fechar aqui com os últimos comentários sobre a epístola e cumprindo aí a nossa meta para o mês de julho. Epístola aos Hebreus, exortações gerais, votos e saudações finais. Concluímos então, como falei aqui na aula anterior, a parte principal dessa epístola fantástica que é Hebreus. E por meio dessa epístola nós vimos algumas coisas importantes. Primeiro, nós vimos aqui a nova aliança trazida por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Seu ponto principal aqui, a aliança trazida por Jesus Cristo, no caso a superioridade da revelação que Ele nos deu por meio do Evangelho. Vimos ainda o quanto a lei, apesar de todo o seu aparato, era apenas uma sombra dos bens futuros. Toda a questão das leis, festas, cerimônias, apenas sombras dos bens futuros, E bens futuros esses que em parte já se cumpriram, onde? Em Jesus Cristo. Isso deve nos fazer pensar, queridos, toda vez que a gente for querer ressuscitar uma coisa do Antigo Testamento, uma prática, uma festa, qualquer coisa, lembrar disso. Essas coisas cumpriram o seu papel na sua grande maioria, apontando para a obra de Jesus. Então nós não temos mais que nos escudar em coisas do Antigo Testamento, a não ser os princípios gerais. Algumas práticas, elas não cabem mais. Porém, as lições ficam, as lições servem, mas não como justificativa para a vida cristã em alguns instantes, como a gente vê em alguns segmentos, como quiseram fazer com os hebreus aqui, misturando lei e evangelho, como aconteceu lá também com os gálatas. A partir do momento que as coisas antigas interferem na obra de Jesus Cristo e querem nos colocá-las como solução para o dia de hoje, quando Jesus já cumpriu todas as coisas, aí é problema. Nesse contexto há problema. Fora isso, uma observância, uma ilustração, tranquilo, olhar o que Deus nos ensinou, perfeito, porque nós vimos, traz luz sobre o que nós estamos vivendo. Mas não como prática, como que são feitas por determinadas igrejas nos dias de hoje. Por meio dela ainda nós vimos os perigos que nos rondam a todo instante. Nós vimos aí várias coisas, Nós vimos a questão da negligência, a primeira coisa que o autor exortou. Nós vimos a questão da incredulidade também, o mal que acometeu os israelitas no deserto. Mas principalmente nós vimos aqui a questão da apostasia, que foi o grande assunto do autor ali. Em alguns instantes, aquela comunidade estava correndo o risco de apostatar da sua fé ao voltar para os preceitos do Antigo Testamento. Então, havia um risco. Não era uma volta com festas, com algumas observâncias, não. Era uma volta de conceito, era uma volta de embasamento de salvação. E aí eles estavam caindo da graça de Cristo. Mas, importante dizer, nos capítulos finais aqui, nós vimos que a vitória pertence a todos aqueles que creem em Deus,
e creem nas suas promessas. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e creia que é galardoador daqueles que o buscam. O autor falou lá no versículo 6 do capítulo 11. E chegamos à parte final da epístola agora. E o que ele vai fazer aqui? Algumas considerações finais, né? Saudando e enviando saudações. No entanto, tem algumas lições muito interessantes e importantes ainda. Nós não temos aqui elementos que permitam que a gente esclareça a identidade do autor. Falamos um pouquinho sobre isso, né, durante a carta. Ainda que nomes conhecidos, né, como Timóteo, né, que é discípulo e companheiro de Paulo, sejam citados aqui na epístola. É uma das coisas que a gente vai ver. Nós não temos tais elementos, então permanece aí o autor como não identificado. Versículo 20 ele diz: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Ele vai fazer um rogo aqui. O Deus de paz. O que ele vai falar sobre esse Deus de paz? E o que ele espera que esse Deus de paz faça em relação aos leitores. Esse versículo, né, em muitas traduções que são usadas aqui na língua portuguesa, tem um sentido alterado em relação ao que o texto grego afirma. A melhor tradução seria outra. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Percebe a diferença aqui? Na versão, aquilo que eu li inicialmente, dá a entender que Jesus foi ressuscitado pelo sangue da eterna aliança. Não, não é isso. Ele foi ressuscitado por Deus, né? E Deus o ressuscitou. O sangue, pelo sangue, ele vai fazer a obra dele. Então, é uma inversão na ideia. Por isso, algumas versões têm essa dificuldade que eu falei para vocês. A gente pode ser levado a entender que Jesus foi ressuscitado pelo sangue. Não, pelo sangue ele fez o que tinha de ser feito. Então, de fato, o texto afirma que Jesus se tornou um grande pastor, né? Portanto, né? Por meio deste sangue aqui. Tá? E eu vou comentar então com essa ideia. Jesus agindo pelo sangue, não sendo ressuscitado pelo sangue. O Deus de paz. Um olhar para as ações de Deus em relação ao pecado do homem, desde o primeiro instante, mostra que Deus sempre agiu, né? Ele sempre agiu no sentido do quê? De eliminar, né, as barreiras que a queda interpôs entre os céus e a terra. Desde o primeiro sacrifício, né, ainda lá no Éden, passando pela lei mosaica, que nós acabamos de falar tanto sobre ela aqui em Hebreus, né? O objetivo do Senhor é fazer paz com o homem. Porém, nós vimos que essa paz é plena, o seu cumprimento pleno vai acontecer onde? Somente com a manifestação do Filho de Deus. E ele vem para remover definitivamente os pecados. O apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre essa obra de Jesus Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. Vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então o Deus da paz manifesta a sua graça eterna no momento que por meio, né, de Jesus Cristo, aqui ele reconcilia consigo mesmo o homem caído. Algo que ele estendeu a todos os homens, né? Não apenas os judeus. Sobre essa paz com Deus, né? O apóstolo ele fala sobre ela e ratifica isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 2. Isaías vai falar sobre isso no capítulo 32, né, no verso 17 também. Tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição, né, de Jesus Cristo foi obra do Pai, e não do sangue, conforme dá a entender o versículo em algumas versões, né? Quando eu escrevi sobre o livro de Atos, né, eu fiz o seguinte comentário sobre a ressurreição.
A ressurreição de Jesus é o selo de Deus validando a sua obra. Sem ela, nada do que Jesus fez teria valor algum para a redenção do homem. Então, quando Jesus ressuscita, né, ele então tem a sua obra validada por Deus, aceita por Deus. E ali ele consuma então a obra da redenção, da remoção dos pecados. Esse é um dos principais títulos atribuídos a Jesus. Ele mesmo se denomina, né, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ao ser equiparado, né, o intitulado pastor das ovelhas, Jesus ele vai ser equiparado ao Pai. Ele era o pastor do seu povo no Antigo Testamento. Em passagens como essa que eu coloquei aqui na tela, mas também no profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, né? Deus é o grande pastor das ovelhas. Então aqui, ele e Cristo são colocados no mesmo patamar, coisas que ele o são, conforme fala o evangelista João. Pelo sangue da aliança eterna. Então o ministério pastoral de Jesus, né? Ele se baseia numa aliança eterna, tá? Superior, né, da qual ele se tornou mediador. Assuntos que foram amplamente debatidos na análise de Hebreus. Sobre essa aliança, né, é que o autor falou então, ao longo de toda a carta. O sangue de Jesus marcou a espera daqueles que viviam debaixo das promessas de Deus, né, aguardando a redenção dos seus pecados, aguardando a consumação dos propósitos divinos, né, exemplificados, né, nos textos antigos e por meio da própria lei. Versículo 21. Então esse Deus da paz, né, pelo sangue, né, da eterna aliança, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que é perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então aqui está o ponto de encerramento da epístola. Então, o Deus da paz, por meio de Jesus Cristo, né, o sangue, a obra que ele realizou, vai nos aperfeiçoar para as boas obras. E boas obras aqui, não beneficência, tá? Está falando de boas obras de justiça. É isso que o Paulo fala lá em Efésios 2:10. Tiago vai falar no capítulo 2 a comparar Abraão, né, também as obras que Abraão realizou, né, os passos de fé de Abraão, obras de justiça, andando na presença de Deus. Quando nós somos aperfeiçoados dessas obras, então nós estamos fazendo o quê? A vontade de Deus. E se nós estamos fazendo a vontade de Deus, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, né, que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, então nós estamos fazendo também o que é agradável ao Senhor. É isso que o autor está rogando nessa parte final, antes do amém, né? Que Deus, por meio de Jesus, nos aperfeiçoe, porque nós façamos a vontade de Deus e com isso fazendo aquilo que é agradável a Deus. 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. O autor, né, ali, ele clama a todos que eles suportem, né, que tenham paciência, tolerem o que ele escreveu aqui, essa exortação toda, né, que por quê? Ele fala, ele escreveu de maneira resumida, diante de toda a complexidade do assunto. Perceba, escrever sobre a obra de Cristo, a comparação com a lei, assuntos assim profundos, de longos debates. Então, eu estou só pincelando o assunto, então não fiquem bravos, né? Suportem isso, entendam o que eu quero falar para vocês. Nós precisamos entender o que o autor quer falar para nós hoje, né? Da revelação de Cristo, de não voltar para trás, né? De entender a profundidade do que Deus nos deu aqui, e às vezes nós ficamos trocando por quinquilharias. E talvez, né, alguns precisassem, né, ou desejassem que o autor fizesse argumentos maiores, mais aprofundados, sobre o tema, mas um tema tão grande seria impossível escrever sobre todo ele numa simples carta como essa, por mais importante e grande que ela seja. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Esse é um dos versículos, né, que parece vincular essa epístola ao apóstolo Paulo. Né? Por quê? Ele está citando aqui Timóteo. Nas epístolas paulinas, em nenhum momento, Paulo fala de uma prisão de Timóteo. A gente não vê isso em lugar nenhum.
No entanto, né, nós vemos aqui que ele estava preso, e inclusive foi feita até uma oração, né, de intercessão por ele lá, no versículo 19, no capítulo 10, orai pelos que estão presos. Então, dentro deles, certamente, estava Timóteo. A expectativa do autor é que, sendo solto, né, o Timóteo, ele no caso, o Timóteo já estava solto, ambos soltos, né, ele esperava visitar então aquela comunidade. E o versículo 24: saudai a todos os chefes e a todos os santos, os da Itália vos saúdam. Ao saudar a todos os líderes da igreja e a todos os irmãos, né, ele demonstra proximidade sim, com eles, né, no caso. Ou seja, ele sabia com quem ele estava falando e eles também sabiam de quem vinha aquela carta. Só nós que não sabemos. Os da Itália vos saúdam. Outro texto aqui que sugere, né, a autoria paulina. Por quê? Porque aparentemente o autor estava em Roma no momento que escreve a carta, né? E Paulo tinha uma ligação com Roma, né? A carta aos Romanos ali, nós vimos, né, isso. Mas, de novo, é inconclusivo, porque poderia haver pessoas de Roma onde o autor estava hospedado escrevendo. Então, nada disso nos ajuda em relação ao autor. E ele termina: a graça seja com todos vós. Amém. Outra saudação usual que aparece nas cartas de Paulo, né? A graça. Porém, a saudação de Paulo, né, ela era um pouco mais elaborada, um pouco complexa, às vezes tinha 3 partes, inclusive uma delas, né, a de 2 Coríntios 13:13, se tornou a nossa bênção apostólica hoje, né, usada por todas as igrejas. Mas, né, faltam alguns elementos, né, nessa saudação aqui. Ela é semelhante, mas não igual à de Paulo. E concluímos, queridos, assim, o estudo da maior, né, das epístolas gerais, Hebreus. E chegando ao final dessa carta, como eu coloquei aqui, né, é impossível a gente não se maravilhar com a profundidade da obra realizada, com a relação íntima que havia entre cada detalhe da antiga aliança com aquilo que Deus realizou por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Tudo se cumpre nele aqui e fecha o ciclo da redenção. O autor afirmou, né, nos últimos versículos, que ele escreveu abreviadamente, né? Comentei já agora há pouquinho. E certamente dá para perceber que, apesar de tudo que nós vimos aqui, nós apenas tocamos na ponta do iceberg da redenção, do que é a obra de Jesus Cristo. Aos Hebreus, é uma carta escrita para os filhos de Abraão de ontem e os de hoje. Para ensinar, né, que tudo que nós vivemos hoje é apenas uma pequena parte, uma sombra, né, no caso, bastante de sombra, que nos espera na eternidade. Portanto, é importante que nós não sejamos como os hebreus de ontem, né? Nós vimos aí o que aconteceu com eles, né? Que tem acontecido até hoje, inclusive, que eles ficaram pelo meio do caminho. Nós precisamos ir até o fim e terminar a nossa jornada. Aliás, que o autor falou no capítulo 12, lá enfatizando a questão da perseverança, de ir até o fim. Ele falou várias vezes sobre isso, perseverar até o fim. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, por esse propósito alcançado, por estudo dessa carta. Pai, eu peço que a tua bênção esteja sobre a vida de todos que te amam e amam a tua palavra, Senhor. Todos que têm buscado a tua presença incessantemente e vivido debaixo dessa revelação maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho trazido por Ele, Pai. Guarda-nos, ó Deus, eu te peço, guarda nossa casa, nossas vidas, nossa família. Deus, que nós possamos prosseguir na nossa jornada até o fim. Cobre-nos, ó Deus, abre o nosso entendimento a cada dia, que nós possamos contemplar as tuas grandezas e, como falamos algumas vezes aqui, proclamar essas grandezas, Deus, àqueles que nos cercam, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Amém. Amém. Concluímos a epístola aos Hebreus. Nos próximos dias teremos novos temas aí no nosso canal. Acompanhe, né, em nossas redes sociais, você saberá quais serão as próximas reflexões. Estamos ainda aí com 210 dias do ano, né? Temos bastante coisa para falar ainda sobre a palavra de Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.